A Era Vargas foi um período da história do Brasil que pôs fim à República Velha e à República do Café com Leite. Deve-se entender que ela foi marcada pela aplicação das primeiras leis trabalhistas no país. O governo de Getúlio Vargas se passava no tempo em que os pracinhas e a FEB foram enviados à Itália para lutar ao lado dos aliados em território europeu, com a participação de 25 mil soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Nascido em 19 de abril de 1882, Getúlio Dornelles Vargas foi o 27º presidente da República. Ele assumiu o poder do Brasil após a Revolução de 1930, formada por uma aliança política pelos estados da Paraíba, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, que posteriormente desinstituiu o atual presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes ao poder. O Brasil adentrava-se em um novo ciclo político, no qual a influência das oligarquias agrárias mineira e paulista não afetariam novamente a maior parte das decisões políticas. Porque com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o preço das exportações de café e leite perderam o seu valor gradativamente, prejudicando as elites, detentoras dessas produtividades. É nesse contexto que entramos no primeiro período do governo varguista, de 1930 até 34, que logo após a sua ascensão ao poder, as primeiras ações do governo varguista foram tomar iniciativas de modo que centralizasse o poder para o executivo, com o objetivo de enfraquecer as outras instituições. Neste governo, Getúlio Vargas governaria de forma constitucional até 1937. Na qual ele implementou a justiça eleitoral, voto secreto e imposição obrigatória sobre o voto, e direito às mulheres para votar, apenas as maiores de 21 anos. Inconformados com as decisões políticas do novo governo, os paulistas organizaram uma frente revolucionária protestante para obterem novamente o controle do poder. Esta situação se deu por causa da insatisfação da elite paulista, que durou de 9 de julho de 1932 a 2 de outubro do mesmo ano, quando as forças militares do governo conseguiram conter a revolução. 2 anos depois, a Assembleia Nacional Constituinte implementou a Constituição de 1934, que visava para organizar um regime democrático que assegurasse à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. Bom, pelo menos esse era o discurso, já que essa Constituição foi a quem menos perdurou na história brasileira. Nas eleições do mesmo ano, por meio do voto indireto, os deputados reelegeram Getúlio Vargas para mais um mandato de 4 anos, que posteriormente acabaria em 1938. Já em 1935, nós tivemos um evento chamado de Intentona Comunista, que foi basicamente mais uma tentativa de tirar o então presidente Vargas do poder. Essa revolução não durou muito tempo, já que foi do dia 23 de novembro de 1935 até o dia 27 do mesmo ano. A essa altura, o medo em que o comunismo fosse implementado no Brasil era muito grande, e a popularidade do então presidente Getúlio Vargas havia aumentado. Anos mais tarde, ele se aproveitaria desse medo da população para que assim ele aplicasse o golpe do Estado Novo em 1937, que daria início à ditadura varguista e de todos os seus preceitos que foram marcados na nossa história. Outro evento bastante conhecido foi a Ação Integralista Brasileira, inspirada nos movimentos nacionalistas da Europa. Porém, não seguiam as ideias racistas pregadas por eles. O próprio Plínio Salgado, fundador do movimento, não concordava com esses pensamentos.
Na verdade, defendiam uma sociedade moralizada pelos princípios cristãos e a união de todas as raças e povos. Anos mais tarde, os integralistas se aproximariam do governo, apoiando as suas ações. Bom, agora nós vamos falar sobre o período do Estado Novo, que foi de 1937 até 1945. Para a ascensão de Getúlio Vargas assumir completamente o poder, ele pôs em prática o Plano Cohen, um documento falso dizendo que os comunistas planejavam tomar o controle do país. Usando essa narrativa como forma de justificativa, Vargas implementou o estado de sítio no Brasil, que é basicamente o estado de alerta, permitindo que o executivo tome decisões sem o consentimento dos outros poderes. As primeiras ações dele foram dissolver o Congresso Nacional, fechar as câmaras municipais e assembleias estaduais, e a extinção de todos os partidos políticos que foram colocados sob irregularidade. Após todas essas ações ditatoriais, Vargas teria que aprimorar o pensamento das massas, da população, usando as linhas de rádio de todo o país para vincular o pensamento da população. O então presidente criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, para que elas pudessem ouvir apenas as ideias do governo, inspirado nas propagandas dos regimes europeus. Então ele meio que queria copiar esses modelos utilizados por esses líderes. Neste período, houve a criação da CLT, mais precisamente, a consolidação das leis trabalhistas e a ortogação de uma nova Constituição, baseada nas ideias fascistas, apelidada essa de Constituição Polaca, inspirada nas leis da Polônia e Itália. Observamos que naquela época estavam acontecendo grandes conflitos internacionais entre as forças do eixo e as forças aliadas. Mais precisamente, estaríamos falando da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, em meio a esta situação, queria de alguma forma se beneficiar economicamente para a industrialização e o desenvolvimento do país, com a criação de órgãos estatais, como a Companhia Siderúrgica, por exemplo. Porém, para que isso se concretizasse, o Brasil teria que tomar uma posição. E foi isso que aconteceu em 1943, quando os alemães atacaram as embarcações brasileiras. Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. O que nos cumpre é manter estrita neutralidade, neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. Apesar de que o presidente Getúlio Vargas era meio convicto com as ideias fascistas da Alemanha, da Itália, enfim, ele teve que tomar uma posição para o Brasil. Os Estados Unidos prometeriam siderúrgica para o Brasil, em troca da entrada do país na guerra. Na imagem, podemos observar o presidente estadunidense Roosevelt e Vargas, demonstrando a aliança diplomática entre os dois países na guerra iminente. De forma clara, agora podemos observar que o Brasil assumiu definitivamente a sua posição, entrando para o lado dos aliados no meio de todos esses conflitos. Com a mudança no cenário geopolítico internacional, várias ditaduras ao redor do mundo começaram a cair, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, estaremos falando sobre a queda do Estado Novo, em razão da pressão dos militares que forçariam Vargas a renunciar. A partir daí, estabeleceu-se uma nova república e uma nova Constituição, sob o comando do então presidente e general Dutra, que governaria o país de forma democrática até as eleições de 1950, com a vitória esmagadora do presidente Vargas e a sua volta à presidência da República.
Neste segundo governo, Getúlio Vargas governaria por cerca de 3 anos e meio. No que podemos destacar neste período foi a criação de estatais conhecidas hoje, como por exemplo a Eletrobras e a Petrobras, que beneficiam o país em bilhões de dólares nas bolsas de ações. Por esse meio, percebemos o quanto Vargas defendia a autonomia do Estado em relação às reservas de petróleo, algo que não era muito bem visto na época. Assim sendo também, ele conseguiu consolidar os direitos trabalhistas que perduraram até os dias de hoje. O fim do governo de Vargas também significaria, posteriormente, o fim de sua vida. Por meio da crise política social envolvendo as acusações do jornalista Carlos Lacerda em 1954, seria o fator que daria o término de Getúlio Vargas. No dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, suicidou-se o então presidente, deixando uma carta que dizia que saía da vida para entrar na história. Dorme teu sono tranquilo, dorme que a tua bandeira. Trabalhadores do Brasil.